pessoa normal tentaria fugir de situações que causam ansiedade e estresse. Enquanto isso, eu tô aqui pensando assim, o que eu posso fazer pra aumentar a ansiedade da minha vida? Já sei, vou ler um livro que me deixa que é a palpitação. Oi, meu nome é Júlia e hoje eu vou começar a finalmente ler os livros do Rafael Montes. A minha irmã já leu Jantar Secreto e Suicidas e ela tá gritando comigo faz um mês mais ou menos pra ler, então eu vou finalmente ler. Pra quem não conhece, Rafael Montes é um autor nacional, ele escreve principalmente histórias de suspense / mistério, umas coisas mais assim, que eu amo. Então eu tenho aqui no meu Kindle Jantar Secreto, que é o livro favorito do Rafael Montes, da minha irmã, pelo menos até no momento. Suicidas, que ela também leu e ela gostou, mas ela preferiu Jantar Secreto. Uma Família Feliz, que é o livro mais novo dele. E Uma Mulher no Escuro, que é um livro que eu também já ouvi muita gente falar. Eu estou ansiosa pra ler os livros dele? Muito, porque a minha irmã falou que é o tipo de livro que tu começa a ler e que tu não consegue parar, aqueles viciantes. E eu acho engraçado que eu já vi muito as pessoas falando sobre os livros do Rafael Montes, mas eu não sei quase nada sobre os livros dele. Tipo, se tu me pedir uma sinopse, não sei. O que é bem comum em histórias de suspense, né? Geralmente eles são livros que tu sabe pouca coisa, porque tem reviravolta o tempo todo, desde o comecinho. Mas eu vou começar a ler Jantar Secreto, e daí quando eu chegar ali nos 10, 15%, eu conto sobre o que é a história, porque eu realmente não sei sobre o que é. 12 segundos depois... Eu ia começar o livro, daí eu ia falar com vocês só depois de já ter lido um pouquinho, né? Só que eu li a primeira página, o prólogo, e já tem um homem que chegou numa delegacia de polícia e falou assim: vim confessar o que fizemos. Cometi um crime, quero te fofocar tudo. Deixa eu só falar que é muito gostoso ler um livro que se passa no Brasil, porque o nome dos personagens já é Miguel, Vitor Hugo, já dá um conforto no coração. E, além disso, eles estão falando aqui que eles foram numa pizzaria e que tinha sabores como cachorro-quente, estrogonofe, batata frita e brownie. Isso também é uma coisa muito Brasil. Onde mais que tu vai numa pizzaria e vai ter uma pizza sabor batata frita? Oi. Ignora minha cara, eu tô com rinite, então tô assim um pouco... Então, deixa eu te contar sobre o que é esse livro. Ele é sobre um grupo de amigos. Eles são 4 meninos que foram pro Rio de Janeiro pra fazer faculdade lá. Agora, a história se passa 4 ou 5 anos depois, quando eles já estão formados na faculdade, ou estão acabando de se formar. Só que eles estão passando por um pequeno perrengue, porque deu uns problemas ali com a parte financeira da vida deles, e eles não estão conseguindo pagar o aluguel de onde eles estão morando. E daí, pra resolver esse problema, eles decidem fazer um jantar secreto. É como se fosse um site em que as pessoas se propõem a fazer um jantar de um jeito super chique pra ganhar bastante dinheiro. Vou ler mais um pouco e depois eu conto o que eu tô achando desse livro pra vocês. Aconteceu muita coisa. Cada página parece tem coisa acontecendo e reviravolta, e os planos que os personagens fazem não dão certo e não dão certo, e eles fazem um plano B, um plano C, um plano D e nada nunca dá certo. O que eu amo, porque é divertidíssimo ver isso acontecendo. Eu tô em 46% mais ou menos, quase na metade. Eu não sei pra onde que esse livro vai. Eu imagino que vai vir um plot twist muito bom. Eu tenho minhas teorias, mas eu não quero... Eu queria falar, mas eu não quero falar pra não dar spoiler. Mas eu tenho uma teoria, assim, do que aconteceu nesse jantar e o que vai... quais vão ser as repercussões daqui pra frente. Que livro bom, bem. Terminei de ler. O final desse livro era aquele tipo de final do Tarantino. É sangue pra tudo que é canto, é bomba, é explosão, é faca, é grito, é loucura. Na verdade, o final desse livro tem uma revelação que muda muitas das coisas que tu interpreta ao longo da história. Não é aquele tipo de coisa que vem do nada. A revelação é o tipo de coisa que, quando eu terminei de ler o livro, eu lembrei dos primeiros capítulos, das primeiras partes, eu ia tipo, então era por isso que tal coisa aconteceu, era ali que tava tal coisa. E uma coisa que eu gostei muito nesse livro também é que ele meio que tem 2 camadas. Se tu quiser, tu consegue ler uma segunda camada no livro, ali nas entrelinhas, porque tem muita crítica a um monte de coisa. Críticas sociais, políticas e tal. Principalmente crítica aos ultra ricos, daquela galera que gasta, tipo, 100 mil reais como se fosse 10 pila. E como esse tipo de atitude tem consequências para as pessoas que não conseguem gastar dinheiro como se fosse nada. Tem muitas críticas também ao consumo de carne, porque como eles estão fazendo esses jantares, então vai ter um processo ali de conseguir os alimentos que eles vão utilizar para
fazer os jantares. Eu não sei se esse autor é vegetariano ou vegano, mas lendo esse livro me deu vontade de aderir ao veganismo. E aí, eu comecei Uma Mulher no Escuro. No comecinho desse livro, é uma menininha que ela acorda no meio da madrugada e ela percebe que tem alguém dentro da casa dela que tá atacando a família dela. Quando acaba esse prólogo, o livro pula, se não me engano, 20 anos pro futuro, quando essa menina agora já é uma adulta, obviamente, com muitos traumas de vida. As coisas aqui tão estranhas pra mim. Essa Victoria tá tentando entender o que aconteceu ali nesse mistério da família dela. Tem novas informações surgindo que podem ajudar ela a entender melhor o que aconteceu. Quem cometeu esse ataque foi um menino que estudava na escola dos pais dela. Mas é meio que isso que a investigação tinha descoberto lá naquela época em que isso aconteceu. E eu tenho um pouco de birra com um livro que pega pessoas completamente aleatórias, sem treinamento nenhum, e coloca elas pra descobrir coisas que seriam muito fáceis da polícia conseguir. Eu entendo que a polícia não é perfeita, né? Nem sempre eles vão conseguir descobrir todas as coisas, investigar, conversar com todo mundo. Mas tem alguns detalhes que ela tá descobrindo agora nessas investigações sozinhas que qualquer detetive decente já teria conversado com essas pessoas e perguntado alguma coisa, porque elas têm uma relação com o caso. Não é como se fosse assim, uma pessoa aleatória lá que nunca nem teriam imaginado e agora ela fez essa conexão. E isso me dá um pouco de preguiça, me passa um pouco aquela vibe de história infantil em que é tipo um monte de adolescente investigando casos, assim. Que no caso de histórias infantis, eu até não acho que isso seja um problema, porque a gente tem um pouco dessa suspensão da descrença de que tá, ok, no mundo real é óbvio que um adolescente de 15 anos não estaria investigando todas essas coisas, mas essa é uma história de ficção e tal. Só que nesse caso, pelo menos no meu entendimento, esse é um livro voltado para o público adulto, para uma coisa mais realista mesmo. Ou talvez seja só o fato de que eu tô comparando com o Jantar Secreto e aquele eu gostei mais, ou ele é mais no tipo de estilo de livro que eu costumo gostar. Pode ser também. Vou terminar de ler o livro pra daí contar o que eu achei no fim das contas aqui. Terminei Uma Mulher no Escuro e esse livro não gostei. Eu não sei se eu tava com muita expectativa depois de ler Jantar Secreto, que eu adorei. 2 opostos, tá? Jantar Secreto eu acho que eu dei 5 estrelas e pra esse eu acho que eu vou dar 1,5. Primeiro que o final desse livro me irritou muito, porque tem várias coisas que acontecem que não tem o menor motivo pra isso acontecer. Personagens fazem algumas escolhas que eu, pessoalmente, não faria aquilo, mas tem muita coisa que não é só que eu não teria feito, é que não tem explicação nenhuma. É só, tipo, eu decidi começar a pular aqui e girar igual uma maluca só pra acontecer alguma coisa na história. E eu tenho tanta preguiça de livro que faz isso. Porque do jeito que o livro é contado e do jeito que as motivações dos personagens são descritas, parece que a pessoa só tava entediada com a vida dela e decidiu avacalhar com a vida de outra. Até teve uma reviravolta nesse livro que eu não tava esperando, que eu achei que foi muito bem construída. Por isso que eu daria pra esse livro, tipo, 1,5 estrelas, porque teve esse pedacinho que eu achei muito bom. Só que o resto do livro inteiro, não gostei. Por exemplo, tem um cara nesse livro que morre e que, quando isso acontece na história, que é ali meio pela metade do livro, eu fiquei pensando, bom, isso, né, vai ter uma explicação depois por que esse cara foi assassinado? Mas não, o cara só morreu mesmo, só pra causar um drama, pra causar um tipo, nossa, olha só, as pessoas estão morrendo. Uma coisa que eu gostei nesse livro é que ele tem referências pra Jantar Secreto, um objeto amarelo ovo que é mencionado aqui, que existe em Jantar Secreto. Eu amo quando autores fazem isso, eu acho muito gostosinho perceber esses easter eggs que não fazem a menor diferença pro livro, mas que são muito interessantes de ver. Mas de qualquer forma, vou continuar lendo os livros do Rafael Montes, porque eu ainda tô interessada. A escrita dele é incrível, tá? Independente de eu não ter gostado de Uma Mulher no Escuro, a escrita dele é tão viciante, tu quer chegar no final porque tu fica o tempo todo assim, tipo... Sabe o que eu comecei a ler? Suicidas. Eu tô bem no comecinho ainda, mas eu já sei que é sobre um grupo de amigos que se suicidou todos juntos no mesmo dia. E agora, aparentemente, faz 1 ano que isso aconteceu e tem uma advogada, detetive, tem uma mulher conversando com as mães dessas vítimas pra tentar entender o que aconteceu. Então eu tô assim, estranho isso aí, hein?
Tô curiosa, hein? O título do livro é Suicidas, então fica claro que vão ter descrições de coisas bem pesadas. Só que a parte dos suicídios não é o mais pesado nesse livro. Ele tem descrições bem gráficas de várias outras coisas, inclusive, no meu ponto de vista, tem algumas descrições que são até meio gratuitas. Tipo, não precisava ser tão assim. O estilo desse livro, ele já vai acabar puxando pra esse lado mais de ter descrições gráficas mesmo, né? Só que eu acho que tem algumas coisas ali que não tinha necessidade, que acaba tendo essa demonstração de uma violência super gratuita só pra causar nossa, um alvoroço. Uma coisa que eu tô achando um pouco estranha nesse livro é que ele vai falar, né, sobre 9 jovens que se suicidaram, mas eles não são pessoas que têm, tipo assim, problemas psicológicos e depressão, alguns distúrbios ou alguma coisa que faça com que eles tenham esse desejo de cometer suicídio. Parece que, vamos fazer o que no sábado? Vamos dar uma volta, ir na praia, se matar todo mundo. Parece que tem alguma coisa que não sei, algum detalhezinho que tá fugindo da realidade. Claro que é um livro de ficção, tá? Aquela coisa toda, mas parece que tem algum elemento que podia ser um pouquinho mais pautado na realidade pra que não parecesse tão escrachado. Sendo bem sincera, eu sou uma pessoa que tenho certos gatilhos com o tema de suicídio de forma geral, mas nesse livro parece que ele não leva isso a sério. Parece que é um meme, sabe? 9 jovens que tinham mais nada pra fazer mesmo. E eu acho interessante pensar porque em Jantar Secreto tinha essa pegada muito parecida com aqui em Suicidas, só que em Jantar Secreto eu acho que o tom de tudo que tava acontecendo ali puxava um pouco mais pra esse absurdismo de caramba, a gente tá aqui fazendo jantares de carne humana. Isso já é uma situação muito absurda, então o tom do livro meio que combinava com isso. Enquanto que aqui não tem tanto essa pegada. Pelo menos é isso que eu tô sentindo até então. Não significa que eu não esteja gostando do livro, eu tô gostando. E eu tô ali mais ou menos na metade do livro, então claro que pode ser que mais lá pro final vai ter alguma coisa que modifique essa minha opinião, mas por enquanto é essa sensação que eu tenho de que tem alguma coisa estranha ali que acaba fazendo falta pra que eu me conecte com os personagens e me conecte com a situação deles e com o drama, que realmente tem um drama acontecendo ali, só que parece que nem os personagens se importam com isso, então por que eu iria me importar? Eu achei o final desse livro muito esquisito. Parece uma vibe meio Scooby-Doo. Do nada tem um personagem que te revela tudo o que aconteceu. Naquele estilo tipo de vilão que do nada fala assim, uahahaha, deixa eu te contar meu plano maligno aqui, super em detalhes e tal. Eu não entendi por que esse personagem começou a explanar tudo desse jeito nessa parte do livro. É como se esse personagem estivesse conversando com outra pessoa que já sabe de tudo o que aconteceu e ele tá explicando pra essa pessoa tudo o que aconteceu, sendo que essa pessoa já sabe. Que graça tem eu ler um livro inteiro em que as pessoas estão tentando entender o mistério de 9 jovens que se mataram e daí, do nada, no final do livro, aparece uma carta de uma pessoa explicando tudo o que aconteceu. Uma coisa que eu também fiquei meio com birra nesse livro é que são 9 jovens presos num porão com uma arma, tentando se matar. Só que se tu já esteve num grupo de 9 pessoas, tu sabe o caos que é. É uma pessoa falando em cima da outra, são conversas paralelas acontecendo ao mesmo tempo, é uma loucura. E aqui não era muito assim. Em alguns momentos, as discussões entre 2 personagens envolviam algum terceiro personagem ou tinham consequências pra outros e esses outros só ficavam quietos. Pra mim isso foi muito estranho, muito, não sei, não faz sentido pra mim ter um monte de gente junta discutindo numa alta tensão e só alguns estão falando às vezes. Isso até foi feito de um jeito melhor, na minha opinião, quando são as mães desses jovens tentando entender o que tá acontecendo, porque ali sim é uma bagunça. Uma fala por cima da outra, e daí elas estão gritando, daí uma é interrompida no meio da frase, porque a outra tá falando outro negócio lá, daí elas se xingam. É um caos assim. Mas com os jovens... Mas eu não tenho só reclamações desse livro, eu achei ele extremamente viciante, eu li ele muito rápido. Uma das coisas que eu mais gostei é que dá pra tu fazer várias teorias enquanto tu tá lendo ele, e eu tinha várias, e era muito engraçado que eu lia um pedaço do livro, criava uma teoria, eu tinha certeza que foi aquilo que aconteceu, e daqui a pouco os personagens falavam a minha teoria. E eu ficava assim...
Então não foi, né? Porque vocês não vão estar explanando minha teoria assim na metade do livro. Aí eu criava outra teoria. Aí tinha pistas pra isso, pistas por todo lugar. Daqui a pouco alguém jogava na cara que aquela devia ter sido a explicação do crime. Então eu ficava, tá, então não foi. E isso eu achei muito divertido, que o autor parece que ele sabe que tu tem as pistas ali, que tu tá formando uma teoria na tua cabeça, e daí ele te fala que, acho que não foi isso aí, hein? Eu ainda gostei de Suicidas bem mais do que Uma Mulher no Escuro. Eu daria umas 3 estrelas pra esse livro, porque ele realmente é muito viciante, mas eu tive alguns problemas com a construção de personagens, com essa conclusão do livro e, como eu falei, da questão da violência gratuita, que eu acho que nesse livro aqui tiveram descrições que extrapolaram, foram muito além, não tinha necessidade de ser assim. Os outros 2 livros também têm descrições bem gráficas de violência, mas, na minha opinião, elas não pareceram gratuitas. Elas pareceram que se encaixavam ali nas cenas onde elas estavam. Mas, de qualquer forma, eu vou ler o último livro que eu tenho dele, que é Uma Família Feliz. E por mais que eu não tenha, assim, amado esses 2 últimos livros, eu ainda gosto muito da escrita dele, adoro as ideias que ele tem, a mente perturbada dele para criar esses personagens que são também completamente perturbados. Nenhum personagem dele é bonzinho, perfeito, maravilhoso. Por exemplo, aqui em Suicidas, o próprio protagonista é machista, é homofóbico, ele fala um monte de coisa completamente errada, mas dá pra perceber que é esse personagem, que não são visões do autor a respeito desse tipo de coisa. E eu gosto bastante disso. Comecei a ler o último livro que eu vou ler pra esse blog do Rafael Montes. O livro começa naquele estilo em que o prólogo, o primeiro capítulo do livro, ele se passa 1 ano depois dos eventos normais ali da história. Tem essa mulher, a Eva, que ela tá cavando um buraco pra enterrar uma das filhas dela. E depois de enterrar essa menina, ela pega a outra filha dela, bota essa menina no carro e vai dirigir igual a maluca pra bater de frente com um caminhão. 1 ano antes, aparentemente, tá tudo ok na vida dessa família. A Eva acabou de descobrir que tá grávida de um 3º filho. E ela contou pro marido e pras 2 filhas. E tá todo mundo super empolgado. Nossa, mais um irmãozinho, não sei o quê. Tá todo mundo feliz. Eu não tenho a menor ideia de como que essa história vai chegar até o ponto em que chegou ali no prólogo. Mas eu gosto bastante quando os livros fazem isso, de meio que te dar um spoiler. Eu sei aonde a história vai chegar, então a minha mente meio que já vai meio que construindo os caminhos até chegar nesse resultado final, e eu provavelmente tô errada, porque realmente só com esse primeiro capítulo ali, de pouquíssimas páginas, eu já tô curiosa pra saber como que essa história vai se desenrolar, porque eu tô ali naquela coisa de curiosidade, de ansiedade. Qual que é o problema, hein? Qualquer pessoa normal tentaria fugir de situações que causam ansiedade e estresse. Enquanto isso, aparentemente, minha vida tá muito tranquila, né? Que eu tô aqui pensando assim, o que eu posso fazer pra aumentar a ansiedade da minha vida? Já sei, vou ler um livro que me deixa aqui a palpitação. Eu sou bem da cabeça. Oi! Vindo aqui pra concluir esse vlog das leituras do Rafael Montes, porque eu terminei Uma Família Feliz. E, na verdade, quando eu cheguei no final desse livro, a sensação que eu tive era de que eu queria mais um capítulozinho só pra fechar a história melhor. O autor te conta o que vai acontecer no final, e daí ele volta no tempo pra tipo, tá, vamos agora então entender como que as coisas chegaram nesse momento. E aí eu achei muito estranho, porque o último capítulo do livro é literalmente o primeiro, copia e cola. Então, quando eu cheguei nesse último, eu tava meio assim, tipo, tá, tô vendo tudo a mesma coisa que eu já tinha visto antes, mas não tem nada novo adicionado ali, não tem nenhuma perspectiva nova, não tem nenhum elemento que vai ser diferente. Então pareceu realmente que eu tava relendo o primeiro capítulo sem muito motivo. Por isso que eu fiquei com essa sensação de falta algo a mais, pra que tenha uma sensação mais de satisfação na hora que eu chego no final do livro. Mas eu gosto muito que nos livros dele tem pistas pra tu conseguir resolver o grande mistério do livro, né? Nesse aqui também tinha. É muito legal quando chega nessa hora da revelação e tu consegue lembrar de outros capítulos, de outras cenas do livro e pensar,
então é por isso que tal coisa aconteceu. E os livros dele tem muito disso. Não tem nenhum dos livros dele que seja algo, assim, completamente sem pé nem cabeça, que não tinha a menor forma de tu descobrir. Eu acho que o mais parecido com isso foi Uma Mulher no Escuro, e eu acho que é por isso que foi o que eu menos gostei dos 4 que eu li. E eu tava até conversando com a minha irmã que eu acho que o meu livro favorito do Rafael Montes foi Um Jantar Secreto, porque aquele lá é o que tem o menos a pegada de mistério. Ele é mais um suspense do que um mistério de descobrir o que aconteceu. E eu costumo gostar mais desse tipo de livro. Tu vai vendo as coisas acontecendo com os personagens, enquanto que nos outros 3 que eu li do Rafael Montes, desde o começo tem um grande mistério que tu tá tentando resolver. Mas então, pra concluir esse vídeo, que ficou bem longo, eu acho, faz que um mês e meio, 2 meses que eu comecei a gravar esse vlog. Eu gostei bastante de ler os livros do Rafael Montes. Eu sei que ele tem mais alguns publicados e eu vou ler, apesar de que as minhas notas para os livros dele ficaram um pouco aleatórias. O meu ranking oficial para todos os livros que eu li eu vou colocar aqui do lado, mas o primeiro que eu mais gostei foi Um Jantar Secreto, que eu dei 5 estrelas. Aí empatados ali no número 2 ficam Suicidas e Uma Família Feliz, que eu daria umas 3 estrelas. Eu achei que são histórias muito interessantes, são muito viciantes, mas tem algum pontinho aqui e ali que eu não amei, e por isso que ficam ali no meio termo, mas que ainda assim são boas. E daí, em terceiro lugar e por último, Uma Mulher no Escuro, que eu simplesmente não gostei. E eu sempre acho muito estranho quando eu leio esses livros de um mesmo autor e eu tenho opiniões tão diferentes, porque eu fico confusa, eu fico pensando como que isso aconteceu? Como que um autor que me deu um novo favorito conseguiu ao mesmo tempo me dar um livro que eu achei terrível? Eu fico meio confusa com isso, mas é justo, sabe? É tipo, o preço que a gente paga por encontrar livros incríveis é tu ter que, às vezes, ler alguns que tu também não gosta, porque tem gente que gosta daquele ali, tem gente que odiou o teu favorito, é essa coisa. De forma geral, eu também gosto muito das ideias que ele tem pra começar as histórias e também do jeito que ele constrói as histórias, que te faz ficar viciado desde o começo. E o que eu acho mais interessante nos livros dele é que não é aquele tipo de livro que te prende no começo e perde um pouco a graça ali no meio. Parece que são vários livros, ou tipo, como se fossem várias temporadas de uma série juntas em um livro só. Porque cada um dos livros dele tem meio que fases diferentes da história. Tu fica presa na história o livro inteiro. Por isso que eu quero ainda ler outros livros dele, porque o dom dele da escrita é muito, muito bom mesmo. Principalmente nessa coisa de te deixar viciada ali no que ele tá falando. O meu problema, na verdade, é que eu nem sempre gostava das conclusões dele nos livros. Dava pra ter dado mais uma editada pra que ele fosse um pouquinho diferente, com um pouco mais de sutileza ali no final, pra não ser tão, tipo, aqui, é isso aqui que aconteceu, tô aqui uma explicação, que é o que pareceu pra mim. Na minha opinião também, o livro Suicidas tem umas descrições de violência meio gratuitas, meio desnecessárias. Os outros livros dele não são tranquilos de ler, eles também têm descrições bem pesadas de cenas gráficas. São livros de mistério e de suspense com temas pesados, então ok ter uma cena ou outra que seja mais pesada assim, enquanto que em Suicidas pareceu que era o tempo inteiro isso, sabe? Então eu fiquei meio desconfortável nesse sentido. Um outro motivo que eu quero ler os outros livros desse autor é porque eu amei o fato dele colocar referências de um livro em outro livro. Todos os 4 livros que eu li, eu conseguia pescar pelo menos uma referenciazinha a um nome de personagem, ou a um lugar, ou alguma coisa assim, e eu acho isso muito legal. Primeiro que é divertido, né? Pô, tu tá lendo ali um livro e daí aparece um nome de um personagem que era lá de outro. Mas o que eu acho mais legal disso é que os livros parecem ser mais reais, porque tu vê que uma história, não que influencie nas outras, porque elas são completamente isoladas entre si, não é uma série, né? Mas tem referências de uma história na outra, então isso parece um mundo mais interconectado. Eu acho isso muito interessante nos livros e me dá mais vontade de ler prestando mais atenção, justamente porque daí eu fico tipo, será que esse personagem aqui é aquela pessoa lá do outro livro? Daí, como eu lia no Kindle, tem aquela opção de tu pesquisar o nome dos personagens ou palavras, enfim, e daí eu pesquisava e aparecia lá, tipo, fulano de tal, Coronel Mostarda apareceu também nesse outro livro. Eu sabia que esse detetive tava lá também. Muito legal essa experiência. Mas se tu já leu algum dos livros do Rafael Montes, me conta qual que foi a tua experiência, se tu gostou dos livros ou não, se tu leu algum desses ou algum outro, ou qual outro eu devo ler. Um que eu quero ler agora é o Vilarejo, que eu sei que são contos, então
Eu tô curiosa pra ver como que ele aborda essa parte de contos. E se tu ainda não leu nenhum dos livros dele, sugiro que leia. O meu favorito, né, foi Jantar Secreto. É o que eu mais recomendaria pra alguém ler. Mas os outros também são legais. E se tu quiser comprar algum deles, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Mas muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Não se esquece de curtir ele, por favor. Se tu for novo aqui no canal, também se inscreve. Eu faço vídeos toda semana falando sobre livros, leitores e literatura. E eu te vejo no próximo.